Voz, parte essencial no ato de falar e cantar. Instrumento de expressão do indivíduo, o que lhe atribui identidade e o distingue entre os demais. Sua plasticidade e nuances têm o poder de denotar nossas emoções, tal como reflexo de nossa alma. Para muitos, a voz manifesta apenas o ato da comunicação. Já para outros, trata-se também de um instrumento de trabalho. Tendo esse enfoque e sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto, esse DVD tem o objetivo de contribuir para o aprimoramento do profissional da voz e de todos os seus interessados, apresentando alguns conceitos básicos referentes à produção da voz, seu funcionamento e sua manutenção. A voz é produzida na laringe a partir da vibração das pregas vocais durante a expiração, ou seja, por um comando neural, o ar expirado dos pulmões passa pela laringe e, ao encontrar as pregas vocais, produz sua vibração, dando origem ao som. Após ser gerado pelas pregas vocais, fonte sonora, o som é amplificado e modificado ao passar pelo trato vocal, que corresponde ao filtro sonoro, ou seja, laringe, orofaringe, cavidade oral, rinofaringe, cavidade nasal, e pelos articuladores, que são língua, palato mole, palato duro, dentes e lábios, produzindo o efeito de ressonância do som. Durante a fala, essa vibração varia em torno de 220 vezes por segundo nas mulheres e em torno de 110 vezes por segundo nos homens. Durante a produção de nota aguda, há o alongamento das pregas vocais, deixando-as mais delgadas e com vibração mais rápida. Já na emissão de nota grave, as pregas vocais se encontram mais encurtadas e espessas e a vibração ocorre mais lentamente. O vocal fry, também chamado de basal, é o registro mais grave da extensão vocal. Visualize agora uma videolaringoscopia com a utilização da luz estroboscópica. Saúde vocal. Saúde vocal trata-se de alguns comportamentos ou hábitos básicos que auxiliam na prevenção e manutenção da voz saudável. Hidratação. As pregas vocais devem estar sempre bem hidratadas. Assim, a ingestão de água deve ser gradativa durante todo o dia para que a hidratação seja permanente. Outra maneira de hidratação direta da mucosa vocal é através da inalação de soro fisiológico com o uso de nebulizador. Alimentação. Antes do uso intenso da voz, as grandes quantidades de comida devem ser evitadas, pois dificultam o suporte abdominal e a movimentação livre do diafragma. A ingestão de leite e seus derivados também devem ser evitados antes do uso profissional da voz, pois aumentam a viscosidade do muco, dificultando a articulação das palavras e a vibração das pregas vocais. Já os alimentos adstringentes, como a maçã, são recomendados. Alimentos condimentados, gordurosos, café e sucos cítricos em excesso favorecem o aparecimento do refluxo gastroesofágico, irritando a mucosa laríngea sensível ao desenvolvimento de lesões, dificultando o aquecimento vocal e interferindo na qualidade da voz. Uma dieta rica em proteínas é indicada por favorecer o fortalecimento muscular.
Prática de exercícios físicos. Falar ou cantar na prática de exercícios físicos pode gerar uma sobrecarga no aparelho fonador pelo aumento no fechamento das pregas vocais e mudança no padrão respiratório durante a atividade física. Evite exercícios que exijam muito da região cervical, como tênis, boxe, vôlei e musculação, pois aumentam a tensão na região do pescoço e, consequentemente, da laringe. Já os exercícios de alongamento, abdominais e aeróbicos podem auxiliar no fortalecimento, apoio e atividade respiratória. Uso de álcool, cigarros e drogas. Os efeitos do consumo de álcool antes do uso profissional da voz podem causar a desidratação do trato vocal, irritação da mucosa do aparelho fonador, além de uma sensação de amortecimento e diminuição da sensibilidade na região das pregas vocais. Como consequência, o abuso vocal é muito frequente, assim como a imprecisão articulatória, interferência na velocidade, ritmo e entonação da fala e qualidade vocal distorcida. Fumar, além de nocivo à saúde, é extremamente irritante para a mucosa que reveste o trato vocal. A fumaça do cigarro resseca as pregas vocais e diminui a movimentação dos cílios que estão presentes em toda a extensão da mucosa, aumentando a retenção de muco e a sensação de pigarro. A maconha é uma droga que tem efeito vasodilatador. Seu uso favorece o aparecimento de edemas de prega vocal e agravamento da voz. No caso da cocaína, o efeito é o contrário. Ela causa vasoconstrição, podendo provocar lesões e irritações na mucosa de todo o trato vocal, o que interfere diretamente na ressonância da voz. Ambientes com ar condicionado. O uso de ar condicionado em ambientes fechados reduz a umidade do ar. Essa redução causa um ressecamento da mucosa que reveste o trato vocal e predispõe à produção de voz mais tensa e com esforço. Quando a permanência nesses ambientes torna-se inevitável, deve-se aumentar a ingestão de líquidos nesse período. Vestuário. Durante o uso profissional da voz, é importante que a região do pescoço e abdômen permaneçam livres, sem compressões, o que podem criar tensões na região da laringe e dificultar a excursão da musculatura abdominal no momento da respiração. Sapatos com salto alto, que provocam postura tensa e o desnivelamento das pregas vocais, também devem ser evitados. Tossir e pigarrear. Tanto o pigarro quanto a tosse são hábitos nocivos às pregas vocais por causar um atrito de forma brusca entre uma prega e outra, contribuindo para o aparecimento de alterações. Competição sonora. Em ambientes ruidosos, é comum fazer a competição sonora ao aumentar a intensidade da voz. Isso gera o desgaste e o abuso vocal. Nesse caso, sugere-se melhorar a articulação das palavras e projetar a voz na máscara para a diminuição da fadiga vocal. Gritar. O grito normalmente provoca tensão na região cervical e sobrecarga vocal. Como resultado, as pregas vocais golpeiam-se uma contra a outra, aumentando o risco de aparecimento de lesões em sua superfície. Falar em forte intensidade, com um bom uso de apoio da musculatura respiratória, pode auxiliar a diminuição dessa sobrecarga em situações em que o grito não pode ser evitado. Uso da voz durante quadros gripais. Fazer o uso de voz intenso durante quadros gripais ou crises alérgicas pode causar danos irreversíveis. Nestas ocasiões, as mucosas que revestem o trato vocal
estão inchadas e podem sofrer uma grande agressão no atrito provocado pela fonação. O ideal é aumentar a hidratação, fazer repouso vocal ou o menor uso da voz possível com o mínimo de exigência. Sono. Como a produção da voz é uma atividade de muito gasto energético, o descanso é recomendado para proporcionar um bem-estar global, pois este influencia de forma direta na qualidade da voz. É comum, após uma boa noite de sono, que os sintomas de fadiga vocal desapareçam. Automedicação. A automedicação é uma atitude que pode comprometer a saúde geral do indivíduo, acarretando em diversos problemas, assim como afetar a saúde vocal. O uso indiscriminado e sem prescrição médica de analgésicos, antibióticos, calmantes, sprays e pastilhas para a garganta, entre outros, podem ocasionar vários efeitos colaterais como hemorragia nas pregas vocais, processos alérgicos, irritação e ressecamento da mucosa laríngea, além de efeitos anestésicos que podem favorecer o abuso vocal. Golpe de glote. O ataque vocal brusco, ou golpe de glote, como também é chamado, acontece quando, no fechamento das pregas vocais, no início da fonação, uma prega vocal golpeia-se contra a outra, causando nela o mesmo efeito daninho do pigarro e da tosse. A partir de agora, daremos sugestões de alguns exercícios respiratórios para o condicionamento e estabelecimento da respiração costodiafragmática abdominal, que consideramos a mais eficiente e apropriada para situações de fala e canto profissional. Expire em F. Faça pausa. Inspire enchendo a região abdominal e expandindo-a para frente. Faça pausa. Solte em X. Expire em F. Faça pausa. Inspire enchendo a região abdominal. Faça pausa. Solte o ar com a consoante S em estacato. Expire em F. Faça pausa. Inspire enchendo primeiro a região abdominal, depois complete a inspiração enchendo a região das costelas. Faça pausa. Solte em X. Observação. Você pode realizar os mesmos exercícios variando o uso das fricativas surdas F, X e S. Só cuide para que na fricativa S, o controle de saída de ar não sofra interferência da língua, que deve permanecer sem tensão.